Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade em sua casa ou em seu local de trabalho, conectado para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui agora eu vou compartilhar a parte 19 de 20 da série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia, na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, no seguinte significado: a pregação da palavra de Deus, a Bíblia, no mundo de relativismo. Eu desejo que você agora pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Deus vai falar com você. O apóstolo Paulo falou sobre 3 compromissos que Timóteo deveria abraçar em seu ministério. Não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E agora o apóstolo Paulo fala acerca do último compromisso de Timóteo: pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O texto em apreço trata acerca da sublime missão do pregador. O pregador precisa, primeiro, cumprir sua missão na presença do divino juiz, a quem prestará contas. O pregador, segundo, precisa usar todos os métodos legítimos para realizar sua obra com eficácia. Terceiro, o pregador precisa ser fiel às Escrituras em tempos de apostasia e erro. Quarto, o pregador precisa exercer contínua vigilância e corajosa devoção no cumprimento do seu dever. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Vou compartilhar alguns significados para você entender. A motivação para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Antes de dar a ordem a Timóteo para pregar a palavra, o apóstolo Paulo lhe oferece 3 poderosas motivações. Ouça a primeira. Em primeiro lugar, eles, Paulo e Timóteo, prestarão contas ao juiz de vivos e mortos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te de martiromai perante Deus
E Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, necros. O veterano apóstolo Paulo está fechando as cortinas da vida no corredor da morte, caminhando para o martírio. Antes de partir, passa as mãos de Timóteo o bastão do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O veterano apóstolo Paulo transfere para Timóteo essa solene incumbência. O verbo grego de amartiromai, traduzido por conjuro-te, tem conotações legais e pode significar testificar sob juramento numa corte de justiça ou dar testemunho solene. O momento é sério. E o veterano apóstolo Paulo deseja que Timóteo reconheça a sua importância. Isso é sério não apenas porque o veterano apóstolo Paulo está diante da morte, mas principalmente porque tanto Paulo quanto Timóteo serão julgados no dia em que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vier em sua manifestação epifaneia. A referência ao julgamento é especialmente apropriada, pois é Jesus Cristo Azios Theosote quem na sua manifestação epifaneia julgará até que ponto Timóteo e qualquer outro ministro do Evangelho desempenhou suas obrigações momentosas. O veterano apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você está diante de Deus e de Cristo, o Messias, o juiz de todos, devendo prestação de contas a ele. Timóteo, o que as pessoas dizem sobre você não terá importância no dia do juízo final, motivo pelo qual você deve libertar-se disso desde já, a fim de poder cumprir livremente sua tarefa, inclusive quando ela acarretar sofrimento e perseguição. O veterano apóstolo Paulo conhecia bem a personalidade de Timóteo. Ele, Timóteo, era um jovem tímido, além disso, lidava com frequentes enfermidades. Esse jovem pastor estava à frente da igreja de Éfeso, a maior da época. Quero que se lembre disso. Era um tempo de atroz perseguição política, incansável ataque dos falsos mestres. Os cristãos da Ásia entraram numa debandada geral. As pressões externas e os temores internos eram gigantescos. Timóteo não podia fraquejar. Timóteo precisava saber que o mais importante nessa empreitada de consequências eternas era ouvir do Supremo Juiz as doces palavras. Disse-lhe: Pemi autos, o Kyrios. Muito bem, servo doulos. Muito bem, servo. Bom
e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo 21. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O veterano apóstolo Paulo dá essa ordem a Timóteo perante Deus e Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O mais forte de todos os incentivos à fidelidade é saber que a ordem foi dada por Deus. Basta a Timóteo saber que ele é servo do Altíssimo, embaixador de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Não apenas os incrédulos estarão diante do tribunal de Deus para dar conta de sua vida, mas os cristãos, sobretudo, os pregadores. Timóteo recebe essa incumbência do veterano apóstolo Paulo, mas prestará contas de seu ministério àquele que julga vivos e mortos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O pregador é um arauto. O pregador fiel não pode mudar a mensagem que lhe foi confiada. O pregador fiel é o embaixador de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O pregador fiel não fala em seu nome, mas no nome e na autoridade daquele que o enviou, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O pregador fiel não representa a si mesmo, mas a seu soberano, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O pregador infiel, que acrescenta algo à mensagem ou dela subtrai, será reprovado no dia do acerto de contas com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ouça agora, em segundo lugar, ele, Timóteo, prestará contas ao vencedor que virá em glória. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Pela sua manifestação, kata autos epifaneia. A ênfase maior desse primeiro versículo não recai tanto na presença de Deus, mas na epifaneia, manifestação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você precisa viver à luz dessa esperança. Você precisa viver que na ponta dos pés, aguardando e apressando o dia da epifaneia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Somos o povo que não apenas aguarda ansiosamente a epifaneia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas somos o povo que ama a manifestação epifaneia de Jesus Christos Ios Theos Soter. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente. A palavra epifaneia, manifestação, era usada para a manifestação dos imperadores romanos quando eles visitavam as províncias do império. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, virá em glória para julgar as nações
e é perante ele que Timóteos prestará contas de seu ministério. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, ele, Timóteos, prestará contas ao rei que vem para estabelecer seu reino de glória. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E pelo seu reino, Basileia, a segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, será absolutamente distinta da primeira. Na primeira vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ele se esvaziou e se humilhou, nasceu no berço pobre, foi educado numa família pobre e cresceu numa cidade pobre. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, entrou em Jerusalém no jumentinho emprestado e foi sepultado num túmulo emprestado. Mas em sua segunda vinda, epifaneia, manifestação, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, virá em majestade e glória. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, assentar-se-á no seu trono para julgar as nações. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, julgará vivos e mortos, grandes e pequenos, reis e vassalos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, virá com grande poder para esmagar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, virá para estabelecer seu reino de glória. Então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Anjos, homens e demônios precisarão se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele é o Rei que vem estabelecer seu reino de glória. E ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, reinará com sua igreja pelo século dos séculos. Essa verdade gloriosa e insofismável precisa ser um tônico para encorajar os pregadores a permanecerem firmes na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ao mundo rendido por falsas doutrinas e pelo diabolos. Ouça agora a ordem para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. 2 Timóteo 4:2. O veterano apóstolo Paulo passa da motivação de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para o imperativo de sua proclamação, querusson, prega a palavra logos. 2 Timóteo 4:2. Pregar querusson a logos, palavra, é a principal missão do ministro do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A palavra logos
tem supremacia e a pregação querusson primazia. Quer saber o que Timóteo precisa pregar? A logos theos, a palavra de Deus. Essa palavra logos é idêntica ao depósito, à escritura, às sagradas letras, à sã doutrina, à verdade e à fé. O pregador não pode pregar as próprias palavras. O pregador não pode torcer as palavras de Deus. O pregador não pode subtrair nem acrescentar nada à palavra de Deus. O papel do pregador não é ser popular, mas fiel. O chamado do pregador é para pregar a palavra, querusson logos. A palavra de Deus é o conteúdo da mensagem e autoridade do mensageiro, do pregador. O pregador não cria a mensagem, ele a proclama. Querusson logos, prega a palavra, não é uma invenção da igreja, mas uma comissão por ela recebida. A palavra de Deus escrita foi dada para tornar-se a palavra pregada. A palavra de Deus é revelada aos seres humanos na mesma forma escrita, escrituras, na forma humana Christos e na forma falada pregação. O verbo grego kerux significa pregar como se fosse um arauto. Nos tempos do apóstolo Paulo, o governante possuía um arauto especial que fazia as proclamações ao povo. O arauto era comissionado pelo governador para proclamar sua mensagem em voz alta e claramente, de modo que todos a ouvissem. O arauto não era um embaixador com privilégio de negociar. O arauto era um mensageiro com uma proclamação a ser ouvida e cumprida. Deixar de atender ao mensageiro era uma falta grave e maltratar o mensageiro era mais grave ainda. Essa mensagem do rei não pode ser proclamada sem entusiasmo e convicção. A proclamação é viva e não seca. A proclamação é oportuna e não obsoleta. A proclamação é a lógica em fogo. A pregação é a razão eloquente. A pregação é a teologia em fogo, é a teologia vinda de um homem que está em fogo. Ponha fogo no seu sermão ou ponha sermão no seu fogo. A pregação é vital para a igreja e o mundo. A fé vem pela pregação da palavra de Deus, a Bíblia. Uma igreja pode existir sem prédios, porém não pode existir sem a pregação da palavra de Deus, a Bíblia. Eu quero que você pense nisso, nesse exato momento. Mas quer saber o que é pregação? É a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo por intermédio de uma personalidade humana a determinado público com a intenção de salvar os perdidos e fortalecer os salvos. A palavra logos é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador.
O pregador fiel não gera mensagem, ele a proclama. A mensagem não é fruto da subjetividade do pregador, mas da exposição fiel da palavra. Você não tem nenhuma liberdade para inventar a mensagem, mas somente para comunicar a Logos, para a palavra proferida por Deus e agora entregue à igreja em sagrada custódia. Até aqui, o veterano apóstolo Paulo ordenou a Timóteos guardar a palavra Logos, sofrer pela palavra Logos e permanecer na palavra Logos. Agora, o veterano apóstolo Paulo ordena que Timóteos, querusson Logos, pregue a palavra. Não basta conservar intacta a verdade livre dos laivos de heresia. Não é suficiente apenas preservar a sã doutrina. A palavra Logos precisa ser proclamada com fidelidade. A palavra Logos precisa ser proclamada com senso de urgência e no poder do Espírito Santo. Foi isso que o veterano apóstolo Paulo fez ao longo de sua vida cristã. Ele, o apóstolo Paulo, cruzou desertos, navegou por mares bravios. Ele, o apóstolo Paulo, pregou a Logos de Deus, a palavra de Deus, em muitas cidades, povoados, templos, sinagogas, praças, ilhas, praias, escolas, tribunais e prisões. Ele, o apóstolo Paulo, querusson, pregou a grandes multidões, a pessoas livres, escravas, a vassalos e reis, a sábios e iletrados, a judeus e gentios. Ele, o apóstolo Paulo, pregou querusson, sempre com grande entusiasmo, estivesse são ou enfermo, prisioneiro ou liberto, fosse amado ou odiado, aplaudido ou apredejado, vivendo na abundância ou pobreza. Ele, o apóstolo Paulo, querusson, pregou sempre com grande entusiasmo. Agora, ele ordena a Timóteos que faça o mesmo. Os pregadores não são chamados para pregar as palavras de homens, as filosofias do mundo, as decisões dos concílios, os dogmas da igreja, os sonhos, as visões e revelações forâneas dos profetas modernos, mas a infalível e poderosa palavra de Deus. Há 4 sinais que precisam caracterizar a querusson, a pregação, a proclamação da palavra de Deus, a Bíblia. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, a proclamação da palavra precisa ser uma proclamação urgente. 2 Timóteo 4:2, insta, quer seja oportuno, quer não. O verbo grego episteme, traduzido por instar, significa literalmente estar de prontidão. O pregador fiel precisa ter
um profundo senso de urgência. O pregador fiel precisa pregar como se fosse um homem que está às portas da morte, pregando a pessoas que estão prestes a morrer. Martin Lloyd Jones cita suas palavras literalmente. Preguei como se nunca fosse pregar novamente. Como um moribundo a outro moribundo. A tarefa de pregar é o chamado mais alto, maior e mais glorioso que alguém pode receber. Se você quiser adicionar algo a essa tarefa, eu diria sem hesitação que a necessidade mais urgente na igreja cristã hoje é a pregação autêntica, por ser a necessidade maior e mais urgente da igreja, é evidentemente a maior necessidade do mundo. Não há nada como a pregação. A pregação, é a mais elevada tarefa deste mundo, a mais emocionante, a mais empolgante, a mais compensadora e a mais maravilhosa. A expressão quer seja oportuno, quer não, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, não precisa ser tomada como desculpa para a falta de tato com as pessoas, o que muitas vezes tem caracterizado a evangelização. Essa expressão aplica-se não tanto aos ouvintes, mas principalmente a quem fala. Assim, o que temos aqui não é uma base bíblica para a grosseria, mas sim um apelo contra a preguiça. O sentido dessas palavras do veterano apóstolo Paulo a Timóteo é: agarra todas as oportunidades, pareçam elas próprias ou não, pois o kairos, o tempo oportuno, precisa ser percebido e agarrado, remido e aproveitado. Esse é o tempo de salvação, tempo salvífico para a decisão. O dia da decisão é a oferta suprema e última de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ante o dia do juízo. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, essa proclamação precisa ser uma proclamação contextualizada. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Corrige, repreende, exorta. O veterano apóstolo Paulo se dirige a Timóteo como comandante militar, dando ordens expressas. Prega, querusson, corrige, elergon, repreende, epitimal, exorta, paracaléu. Pregar, querusson, exercer o papel de um arauto e comunica ao gente mensagem do rei. Corrigir, elergson, significa convencer os que contradizem, trazer à luz os pecados, revelar um erro. Repreender, epitimal, é o confronto direto. Quando o teu irmão pecar, corrige-o. Quando se arrepender, perdoa-lhe. Mateus 18, 15. Como fez
o veterano Apóstolo Paulo com o irmão impuro de Corinto e como fez Natã com Davi. Exortar para Calé ou significa chamar para estar perto, buscar auxílio, consolar. A palavra fala a homens em situações diferentes. A palavra de Deus fala a Bíblia, a palavra de homens, a palavra fala a homens diferentes em situações diferentes. O pregador precisa ser fiel ao mesmo tempo relevante. O pregador fiel precisa usar argumentos, repreensão e apelo, o que vem a ser quase uma classificação de 3 abordagens: a intelectual, a moral e a emocional. Essa precisa ser o tríplice apelo do pregador: a razão, a consciência e a vontade. Muitas pessoas se encontram atormentadas por dúvidas e precisam ser repreendidas. Outras pessoas são perseguidas pelas dúvidas e precisam ser encorajadas. É dever do pregador fiel aplicar a palavra de Deus, a Bíblia, contextualmente. O sermão é uma ponte entre 2 mundos, ligando o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. A pregação é a exposição e aplicação da palavra. Sem explicação não é expositiva. Sem aplicação não é pregação. A aplicação é a vida da pregação. Em terceiro lugar, a proclamação da palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser uma proclamação paciente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade, macrotímia, a palavra de Deus precisa ser pregada com toda a longanimidade. A palavra grega macrotímia significa o tipo de espírito que nunca se irrita, nunca se cansa, nunca se desespera. É uma espécie de paciência triunfadora no trato com as pessoas. O pregador fiel precisa ser firme na palavra de Deus e sensível com as pessoas. Não é papel do pregador fiel forçar os ouvintes. Ao contrário, o pregador fiel precisa ser brando para com todos e fugir das contendas, mesmo sendo solene o nosso comissionamento e urgente a nossa mensagem, não se justifica uma conduta rude ou impaciente. Pense nisso. Em quarto lugar, a proclamação da palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser uma proclamação fiel às Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Com toda a longanimidade e doutrina didaquê. A palavra de Deus precisa ser pregada com toda a doutrina. A proclamação precisa ser repleta de ensino, ou seja, o querigma precisa vir acompanhado do didaquê. O teólogo precisa ser um evangelista e o evangelista precisa ser um teólogo. O pregador fiel precisa ser mestre e o mestre precisa ser evangelista.
As duas coisas, pregação querusson e doutrina didaquê, andam juntas e não separadas. Essa foi a maneira como o apóstolo Paulo agiu em seus 3 anos de ministério na igreja em Éfeso, Atos 20, versículo 20 e 21. Paulo ensinou as grandes doutrinas da graça, como testificou a judeus e a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A indisposição, preste atenção, a indisposição para ouvir o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. O veterano apóstolo Paulo não ilude Timóteo com promessas vazias. Ele, o veterano apóstolo Paulo, sabe que o tempo do fim é marcado por uma forte oposição ao Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Quer saber quais são as atitudes das pessoas? Em primeiro lugar, as pessoas se sentirão ofendidas com a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo, kairos, em que não suportarão a sã doutrina. O Evangelho, as Escrituras, a palavra, a sã doutrina nunca foram populares. A verdade sempre fere moralmente o orgulho do homem e denuncia a malignidade do seu pecado. O homem natural não discerne as coisas de Deus, nem os mortos espirituais têm apetite pela palavra de Deus. Somente o Espírito Santo pode inclinar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Somente as ovelhas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ouvirão a voz do kalos poimen, do bom pastor. Naturalmente, a resposta do homem ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, será hostil. Certamente os homens não suportarão a verdade chamada pelo apóstolo Paulo de sã doutrina, em contraste com as heresias dos falsos mestres. Quanto mais extraordinária for a avidez dos homens perversos para desprezar a doutrina de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mais zelozes precisam ser os ministros do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em defendê-la, e mais enérgicos seus esforços em preservá-la íntegra e proclamá-la com fidelidade. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, as pessoas se sentirão atraídas pelas novidades. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Além de repudiar a verdade, sentirão uma atração enorme pelas novidades e darão
todo o crédito aos falsos mestres. As pessoas querem mestres que falem o que elas querem ouvir. Acercar-se-ão daqueles que lhe darão exatamente o que desejam. Preferem os pregadores da conveniência. Procuram não a verdade, mas o que lhes acalme o coração enquanto permanecem em seus pecados. Os próprios profetas do Antigo Testamento já falaram sobre essa atitude consumista dos ouvintes. Ezequiel 33, versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, fala um com outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as pões por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucros. Ezequiel 33, 31. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem tom, voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas a não põem por obra. Ezequiel 33, 32. Mas quando vier isso, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel 33, 36. Guarde isso em sua mente. A expressão, como que sentido coceira nos ouvidos, 2 Timóteo 4:3, demonstra que essas pessoas terão fome de novidades. Essa expressão figurada é usada para denotar a curiosidade que busca informações interessantes e inconvenientes. Assim, o veterano apóstolo Paulo está descrevendo pessoas movidas por uma curiosidade mórbida para qualquer novidade vendida no mercado da fé. Obviamente, o que essas pessoas procuram não é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas uma panaceia, um calmante que lhes aquiete o coração. A mensagem dos falsos mestres lhe dá conforto, aplacando a coceira que sentem nos ouvidos. Na prática, o que tais pessoas fazem é fechar os ouvidos à verdade da palavra de Deus, a Bíblia, e abri-los a qualquer mestre que alivie a sua coceira. Em terceiro lugar, as pessoas taparão os ouvidos à verdade e se lançarão no colo das fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Essas pessoas rejeitam a sã doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Essas pessoas rejeitam a verdade e se recusarão a dar ouvidos à verdade.
2 Timóteo 4:4. Essas pessoas preferem as próprias cobiças. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4:3. Essas pessoas preferem as fábulas, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4:4. Assim, substituem a revelação divina por suas fantasias. A obrigação de seguir em frente o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. 2 Timóteo 4:5. O desinteresse das pessoas em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não deve determinar a atitude dos ministros do Evangelho. Longe de desistir de pregar, porque as pessoas estão mais interessadas em novidades que, na verdade, da palavra de Deus, a Bíblia, o veterano apóstolo Paulo ordena que Timóteo cumpra cabalmente o seu ministério de evangelista. Nesse sentido, 4 atitudes devem ser tomadas pelos ministros do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em primeiro lugar, seja sóbrio em meio à volubilidade reinante. 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Em vez de entrar no sistema e seguir a onda da maioria, Timóteo deveria manter-se íntegro na sua missão, pregando a verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Não importa se os falsos mestres parecem mais atraentes e populares. Não importa se eles, os falsos mestres, ajuntam multidões mais numerosas. Não importa se eles, os falsos mestres, pregam, têm atenção maior. Timóteo precisa ser diferente. Ele, Timóteo, não pode se deixar influenciar pela moda prevalecente. No meio de uma geração embriagada e entorpecida pelo sucesso, pelo prazer e pela cobiça, calúnias e murmurações, Timóteo precisa se manter sóbrio em todas as coisas. No meio de uma geração instável de mente e conduta, Timóteo precisa permanecer inabalável. A palavra grega nepon, traduzida por sóbrio, significa livre de qualquer forma de embriaguez mental e espiritual ou emocional. Ou seja, equivale a estar alerta, vigilante, com aquela atitude firme e persistente da mente que observa tudo o que acontece ao redor e permanece inabalável em direção ao seu objetivo. Quando homens e mulheres se intoxicam com heresias enebriantes e novidades reluzentes, os ministros do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisam se conservar calmos e sensatos. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, suporte as aflições em meio à oposição.
2 Timóteo 4:5. Suporta as aflições. Cacopatel. O veterano apóstolo Paulo já havia dito que aqueles que quisessem viver piedosamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, seriam perseguidos em 2 Timóteo 3,12. Agora o veterano apóstolo Paulo declara que diante da oposição, o ministro do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não deve afrouxar suas convicções, nem se tornar pragmático pregando o que as pessoas querem ouvir. Ao contrário, o ministro do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisa dispor-se a suportar as aflições por causa de sua fidelidade à verdade. Em terceiro lugar, pregue as boas novas de salvação em meio às distorções. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Faze poieo o trabalho ergon de um evangelista, evangelistas. Há uma gritante e perturbadora ignorância das pessoas acerca do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O diabolos tem falsos ministros, falso evangelho e falsos crentes. Nesse cenário eivado de tantos enganos, o ministro ou os ministros do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisam pregar incansavelmente o verdadeiro Evangelho. As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não devem somente ser preservadas da distorção, mas propagadas com entusiasmo, enteos. Em quarto lugar, complete seu ministério em meio aos que retrocedem. 2 Timóteo 4:5. Cumpre cabalmente o teu ministério, diaconia. O fim dos tempos é marcado por um processo de esfriamento do amor, abandono da verdadeira fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abandono da comunhão com a igreja e consumada apostasia. O engano religioso floresce e se espalha como fogo em palha seca. Nesse cenário de debandada geral, Timóteo precisa cumprir cabalmente o seu ministério. Não basta ao ministro do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, apenas começar bem a carreira, é preciso terminá-la bem. As 4 ordens do veterano apóstolo Paulo a Timóteo, ainda que diferentes nos detalhes, transmitem a mesma mensagem geral. Aqueles dias em que era difícil conquistar ouvidos para o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não deveriam desencorajar Timóteo, nem o deter em seu ministério, nem o induzir a adaptar a sua mensagem ao gosto de seus ouvintes, nem mesmo ainda silenciá-lo de uma vez. Mas
Antes, deveriam estimulá-lo a pregar ainda mais o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quanto mais grave for a doença do engano religioso que atinge as pessoas, mais eficaz e mais determinado precisa ser o trabalho dos ministros do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para curá-la. Quanto mais perto e ameaçador for o problema, mais diligente o ministro do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisa manter-se em guarda. E aqui agora, se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.